Hoje é um assunto que é muito palpitante, parece difícil, às vezes a gente pula os capítulos do livro quando chega lá a inflamação, mas é justamente isso que eu quero desmistificar hoje e explicar um pouco da nossa visão, assim, do processo inflamatório, contar ele não como uma batalha, que todo mundo fala que é uma guerra, cara, eu contar ele como uma novelinha, realmente, como fosse uma série da Netflix. Então, vai ser diferente, vai ser legal. Lembrando que quem não está inscrito no Facebook, se inscreve na página lá para receber notificações do perfil. Quem não clicou aqui e não está seguindo no Instagram, faça isso. Canal do YouTube, mais de uma centena de vídeos disponíveis lá no YouTube. Te inscreve, clica no sininho, porque o processo inflamatório é um tema grande e é um tema que se aplica a todas as áreas da estomatologia. Às vezes nem o ortodontista lembra que quando ele está fazendo movimentação ortodôntica, ele está usando princípios do processo inflamatório para induzir a reabsorção e a neoformação dentária. Para citar uma especialidade onde parece que a inflamação está bem distante, mas quem faz periodontia, quem faz endodontia, trabalha resolvendo inflamação. Quem faz cirurgia trabalha com as consequências da inflamação, assim como quem faz implante, quem faz especialidades que têm um cunho cirúrgico. Não tem como você fazer harmonização orofacial sem induzir processo inflamatório. E aí, você sabendo mais ou menos de processo inflamatório, você vai saber mais ou menos manejar os seus pacientes também. Por isso é importante ter fundamento para isso. É importante ter fundamento para isso também, para você poder escolher adequadamente a medicação que você vai usar. Porque às vezes você escuta coisas a respeito de anti-inflamatório, usa, não usa, prejudica, ajuda, tem uma COX-2, tem isso, tem aquilo, mas você precisa ter fundamento para você julgar se aquilo é adequado, apropriado ou não para o caso do seu paciente em particular. Então, a gente vai começar discutindo desde o início do processo inflamatório e vamos avançar por mediadores químicos e todo o resto, né, que compõe essa situação. E a primeira pergunta sempre que a gente faz quando começa essa aula é como que o processo inflamatório começa? E aí a gente recebe todo tipo de resposta sempre, né, natural, cada um tem uma base de conhecimento, e aí vai dizer que tem uma agressão, que tem isso, que tem aquilo. E são sempre respostas, assim, inespecíficas, assim como o processo inflamatório também é inespecífico. Mas a gente precisa ser um pouco mais objetivo e preciso na nossa resposta. Quando você vai responder as coisas no nível que você está conversando, no nível acadêmico, você tem que procurar responder as coisas do ponto de vista atualmente biomolecular. Então, houve um momento que você diagnosticava ou tratava, se preocupava com inflamação, aquele conceito lá de sinais cardinais do processo inflamatório, que obviamente isso continua valendo, mas eles traduzem muito pouco do que está acontecendo. A pegada hoje é você ver os sinais cardinais e que seus olhos funcionem como um raio-x e você entenda e enxergue bioquimicamente, do ponto de vista molecular, o que está acontecendo por baixo daqueles sinais cardinais do processo inflamatório. Justamente porque a patologia viveu aquele momento da anatomia patológica, onde as descrições eram morfológicas, depois a gente avançou na virada do século XIX para o XX para a patologia moderna, com Rudolf Virchow, que era fazer lâminas, corar, entender os tecidos, e agora a pegada já é entender como as células se comunicam entre si, como são esses mecanismos de indução, como uma fala com a outra. E se você, então, vai responder como o processo inflamatório começa, essa tem que ser a resposta. Qual é a primeira célula que vai atuar no processo inflamatório? Então, vamos pensar na lógica da coisa. Se o processo inflamatório acontece em qualquer lugar do organismo, da ponta do dedo do pé até o couro cabeludo, e internamente também, é preciso que você tenha um gatilho que seja amplamente distribuído, porque a inflamação pode acontecer em qualquer lugar. Você vai ter que ter esse gatilho na polpa do dente, no periodonto,
em qualquer um dos ossos maxilares, na pele toda. É isso? Sim, é isso. Você vai ter uma população celular que vai estar amplamente distribuída, responsável por iniciar esse processo. Não é propriamente uma célula de vigilância. Ela está ali vivendo a vidinha dela, simplesmente, mas ela tem, dentro do citoplasma dela, pacotes de enzimas prontas já, fabricadas, prontas para serem usadas. E às vezes a gente tem a noção de que essa é uma célula rara, e a gente acabou de dizer que ela é amplamente distribuída. E essa célula é o mastócito. Então, o gatilho do processo inflamatório é o mastócito, e a gente acha que o mastócito é raro porque o mastócito não cora nas colorações de rotina do laboratório para fazer as lâminas de microscopia, que é hematoxilina e eosina. Como a gente passa a faculdade inteira olhando lâmina corada por hematoxilina e eosina, a gente nunca vê os mastócitos, mas eles estão ali, amplamente distribuídos e presentes em todos os tecidos. E aí, como faz para ver o mastócito? Bom, você tem que dar a bebidinha que ele gosta, né? Você tem que dar para ele o corante que ele gosta, aí ele vai pigmentar com esses corantes que acabam pintando, né? Pigmentando o mastócito, e ele vai ficar visível e muito facilmente visível. Aliás, esse é um problema de hematoxilina e eosina, tem muitas coisas que não aparecem, o que não quer dizer que elas não estejam lá. Muito bem. Aí, o mastócito está fixo lá no tecido, e também isso é um lance importante, o mastócito não é uma célula circulante, ele está no tecido, não está na corrente circulatória, e ele está fixo lá. Para a inflamação começar, você precisa que o mastócito exploda. E o que provoca a explosão do mastócito? Cara, ele é muito volúvel, mas muito volúvel mesmo. É muito fácil você conseguir que o mastócito exploda. Por exemplo, qualquer impacto que destrua a célula pode gerar a destruição do mastócito, bactérias podem destruir o mastócito, mas muito menos que isso. Basta você ter proteína livre no tecido. A gente não tem proteína livre, que não está conjugada, formando estruturas no corpo, só dentro da corrente circulatória. E se você tiver essas proteínas livres lá no tecido e elas tocarem no mastócito, basta. Esse mastócito, ele vai estourar, vai explodir e vai liberar todo aquele mediador químico que estava dentro dele. Quem era? Histamina. A histamina tem mais de um tipo. Os americanos chamam a histamina de ready to go, porque ela está pronta para ir. No momento que o mastócito... E aí não vai explodir um mastócito, né? Porque você tem vários ali, toda aquela galera que está no entorno ali perto, todo mundo explode e libera a histamina. Isso acontece também no choque anafilático, né? São os mastócitos liberando a histamina para o tecido. Muito bem, a histamina é, então, um mediador químico, um peptídeo, né? Uma sequência de aminoácidos que não tem peso molecular para ser chamados de proteína. Isso é a definição de peptídeo. Se é uma mini proteína, cara, não é bem assim, mas mal comparando até chama de mini proteína, né? Uma proteína pequenininha, que não então é um peptídeo, não tem peso. E esse cara vai ligar nos vasos. E aí, então, que a gente vai ter aquela coisa bem clássica do estudo da inflamação, que é a resposta vascular do processo inflamatório. Então, tudo isso que a gente conversou até agora é antes da inflamação propriamente dita começar. Isso aí é o disparo do processo, é o gatilho. E aí, essa histamina vai ligar na célula endotelial. Quem é a célula endotelial? É a célula que faz a parede do vaso. Então, o vaso sanguíneo é formado uma celulinha endotelial encaixada na outra. E lá na célula endotelial, você tem receptores para histamina. E tem que ter um receptor específico. Isso aí é tipo chave e fechadura. Só conecta a molécula certa no receptor certo. Senão não funciona. Então, ela tem que ter o receptor da histamina. No momento que a histamina liga nela, a gente passa a ter efeitos relacionados à ação dessa histamina, como fosse um sinalizador. Você vai ter a histamina ligando na célula endotelial, lá na proteína, no receptor de membrana, e a célula endotelial, ela que estava bem encostadinha, assim, ombro a ombro, uma na outra, elas vão se distanciar.
e no momento que elas se distanciam, elas abrem pequenos espaços entre uma e outra, elas abrem gaps entre uma e outra. E aí, no momento que você tinha uma parede absolutamente vedada e começa a ter espaço entre ela, você começa a ter saída primeiro de líquido lá de dentro, saída passiva de líquido lá de dentro. E esse líquido vai acumulando no tecido. Quem é, e já desde o início é importante a gente dizer isso, né? Quem é o esgoto do processo inflamatório, ou melhor, quem é o esgoto de tudo no organismo? É o sistema linfático. O sistema linfático pega toda a sobra do tecido, pode ser metabólica, pode ser da inflamação, recolhe aquilo tudo e vai jogar no sistema venoso. Quando você tem um volume de líquido saindo de dentro dessa célula, de dentro da parede do vaso, por causa dessa histamina que está ligada lá na célula endotelial, que o sistema linfático não dá mais conta de drenar, você começa a ter o acúmulo de líquido. E aí você começa a ter o edema, que talvez seja o primeiro sinal clínico, esse aumento, ou segundo, se você considerar que os vasos estão funcionando mais, a gente já vai voltar a essa questão dos vasos. Então, quando você tem esse líquido saindo ali de dentro, por esse espaço que abriu mais na célula endotelial, você tem o início da formação de edema, porque o sistema linfático não está levando tudo embora. Aí, se lembrar lá da inflamação clássica, né, dos sinais cardinais, né, o tumor era o que era descrito como edema, porque o tumor representa esse aumento de volume no tecido ali. Mas acontece que esse é um dos efeitos da histamina, é fazer a célula endotelial abrir mais, e aí vai sair líquido lá. Mas nós não temos todos os vasos sanguíneos de uma região abertos e funcionantes. A gente vai fechando uns e abrindo outros. Então, imagina que a minha mão aqui, cada dedo seja um capilar sanguíneo. E aí tem um anelzinho muscular aqui, chama esfíncter pré-capilar, que funciona como uma válvula. O organismo fecha esse aqui e abre esse. Então, não passa sangue aqui, mas está passando aqui, está passando aqui. Daqui a pouco, inverte. E assim o organismo vai alternando o fluxo sanguíneo. Se a gente tivesse sangue em todos esses capilares ao mesmo tempo, nós iríamos precisar de um volume muito maior de sangue. E quando abre todos esses capilares, a gente desmaia. É o chamado choque hipovolêmico, só para demonstrar como não tem sangue mesmo para tudo. Mas quando a histamina está ali disponível no tecido, esses vasinhos que estão ali e não estão abertos, ficam todos abertos. Vê bem, nada foi fabricado, não deu tempo ainda. Isso aqui é poucos minutos de evolução do processo inflamatório, pouquíssimos minutos. Você teve o aumento do número de vasos funcionantes. Quem estava parado foi para ativa, foi chamado. E aí, então, você vai tendo o aumento do número de vasos funcionantes, e esses vasos que dilataram, porque as células endoteliais ficaram mais afastadas umas das outras, você tem hiperemia. E tanto essa dilatação, a vasodilatação dos dados, como a hiperemia, que é o aumento do número de vasos funcionantes, esse é o conceito de hiperemia, vai ficar vermelho, vai ficar avermelhado, né, que era a história do rubor. Então o cenário está se compondo. Ah, mas aí liberou histamina, se abriram todos os vasos maia. Não é localmente. Isso está acontecendo ali na área da agressão. A gente não está abrindo vaso funcionante no organismo todo. É um processo local. E também, classicamente, isso sempre aparece nas descrições de inflamação, que a inflamação é um processo defensivo local. Muito bem. Aí, você vai ter com esse efeito no vaso sanguíneo, né? Por que o vaso vai mudar de jeitão ali? Porque você precisa que cheguem células no processo inflamatório. Vê bem, a gente só falou até agora de um artista, que é o mastócito, que já estava lá. Ainda não chegou ninguém para essa parada. Quem é que vai chegar primeiro? É fácil essa resposta. Chega primeiro quem tem mais. E quem é a célula mais abundante? É só lembrar do hemograma. Qual era a fórmula do hemograma? Tinha uma célula só, que ela sozinha é mais do que todas as outras células brancas do sangue somadas, que é o neutrófilo. E pode ser até 70% do total de células brancas que você tem. Então, o primeiro cara que vai chegar é o neutrófilo, e a principal razão para ele chegar primeiro é que ele é muito mais abundante que os outros. Ele sozinho é mais que todos os outros somados. Aí você precisa ter um mediador químico que vai atrair o neutrófilo. Mas acontece que quando o vaso dilata,
E quando você abre mais vasos na mesma região, você aumentou o leito vascular. E se você aumentou o leito vascular porque você mexeu no calibre e mexeu na quantidade, o fluxo sanguíneo naquela região ali vai ficar mais lento. É óbvio isso? Faz sentido? Vê bem, você tinha um volume de sangue passando num calibre e numa quantidade. Aí você aumentou essa quantidade, isso é a hiperemia, e você aumentou o calibre, isso é a vasodilatação. O volume de sangue que continua vindo é o mesmo, mas você mudou o leito vascular. Então, a tendência natural é que esse sangue vá passar mais devagar, mais lentamente. Mas mais lentamente mesmo. À medida que esse processo vai evoluindo, esse sangue quase para na região inflamada. E esse fenômeno a gente chama de estase sanguínea. É com S, não é com X, não é êxtase sanguínea, é estase, porque ele está parando. Só que você tem dentro do sangue coisas que têm tamanhos e pesos diferentes sendo conduzidas no meio líquido. Isso acontece no rio, né? Lembra, se chama corrente axial, é física. Você tem as coisas mais pesadas sendo conduzidas no meio. No sangue, o que é mais pesado são as células brancas, os leucócitos. Justamente um deles que a gente está esperando chegar aqui na área da inflamação, que é o neutrófilo. Depois, você vai ter as células vermelhas, as hemácias, então elas estão como que uma segunda camada aqui por fora, né? Os brancos estão aqui, os leucócitos, as hemácias estão aqui, e contra a parede do vaso, você vai ter proteínas menores, um pouco mais de plaqueta, e a porção realmente líquida, fluida do sangue, junto à parede do vaso. Quando você diminui essa velocidade, o que é pesado tende a ir para a beirada. E isso a gente chama marginação. E é um efeito muito importante, porque se o neutrófilo passar correndo não, empurrado, se o neutrófilo passar muito empurrado na área da inflamação, ele não consegue sair fora. Lembra que as células lá da paredezinha do vaso, elas se afastaram um pouquinho, né? Não abriu uma incisão na parede do vaso. Não, é só um afastamento celular. Nem passa o neutrófilo ali se ele for passar sem se apertar, sem se esgueirar. Então, você precisa dar condição para que ele ache a caçapa. Né? O neutrófilo é esférico, ele vai ter que achar a caçapa ali para sair para fora do vaso, e aí a coisa tem que estar devagarinho. Então, primeiro você tira a velocidade, o neutrófilo vai para a beirada, aí ele vai grudar na célula endotelial, o neutrófilo vai ligar as moléculas de adesão dele nas moléculas de adesão da célula endotelial. Literalmente vai caminhar por cima da célula endotelial, usando essas moléculas de adesão dele e dela, até chegar num gap desses. Aí ele se espreme ali no gap e sai para fora. Isso é o que se chama de apedese, a saída da célula branca de dentro do vaso. Um detalhe importante, ó, isso ele não caiu lá para fora que nem a porção líquida a porção líquida do sangue lá que fez o edema, ele saiu porque quis, ele gastou ATP. E a saída da célula com gasto de energia, com gasto de ATP, que caracteriza a diapedese. Então, não é um processo passivo. E ele saiu atraído pelos mediadores químicos. Bom, aí é o seguinte, quem já andou de metrô numa cidade que nunca tinha ido antes, já passou por essa experiência, né? O cara olha o metrô, lá o mapa do metrô, vê a estação que tem que descer, porque quer ir em determinado lugar, ele desce na estação certa, e aí, quando ele sai da estação do metrô, que sai na calçada, tu não sabe de que lado da rua tu tá normalmente. E você sabe aonde você quer ir, mas você não sabe o lado que tem que ir. E se é numa esquina, é pior ainda, porque é um cruzamento, né? E aí você tem 4 possibilidades e comigo já aconteceu mais de uma vez de eu sair caminhando para o lado errado e depois, não, era para lá que eu tinha que ir. Como é que o neutrófilo se orienta quando ele sai do metrô? Ele saiu de dentro do vaso e aí ele tem que saber que caminho que ele vai seguir. Como ele vai saber isso? Ele vai saber seguindo os mediadores químicos. Bom, uma vez que o neutrófilo chegou lá, ele começa a fazer a sua principal função, que é a fagocitose. Acontece que o neutrófilo é uma célula relativamente simples, né? Uma célula que dura pouco, tem pouco tempo de vida. Então, ele é um soldadinho mesmo, assim, que vai as ganha. Como ele vai fazer fagocitose, ele precisa englobar essa partícula que ele vai fagocitar. E aí,
quem lembra um pouco mais da história da microscopia, lá da época da faculdade, lembra que o neutrófilo tinha um núcleozinho com 3 lobulações, mas ele tinha uma parada, que eram umas granulações no citoplasma. Essas granulações no citoplasma, o mastócito também tinha no mastócito heparina, tem até uma história aí do alemão que descobriu o mastócito, por isso que botou esse nome nele de mast cell, que achava que era uma célula de fagocitose que estava repleta. Aí o neutrófilo tem aqueles pacotinhos ali, aquelas granulações ali dentro, que é enzima lisossômica, enzima para fazer a digestão daquilo que ele vai fagocitar. Então ele chega pertinho ali da partícula, seja lá o que for que ele vai fagocitar, e começa a emitir projeções, né? Ele começa a se deformar, ele é uma célula esférica, e aí ele vai fazendo projeções para deixar a partícula aqui no meio e envolver ela. Claro, não envolve com toda, né? Ele vai manejando parte da membrana dela, até que ele envolve ela e fecha ali em cima. Quando ele fecha ali em cima, ela está dentro do vacúolo no interior da célula. E aí ele conecta esses pacotes de enzimas lisossômicas nesse vacúolo e libera essas enzimas naquele vacúolo, e essas enzimas fazem literalmente a digestão dessa substância, dessa proteína que ele englobou. Essa é a historinha do mundo ideal. Mas acontece que na vida real não é assim que o neutrófilo trabalha. O neutrófilo é um cara porco. Ele não é um sujeito que come a francesa, que usa todos os talheres da mesa. De maneira nenhuma. Ele é muito bruto. Então, quando ele está se aproximando dessa partícula, que ele vai fagocitar para tentar digerir ela, antes dele fechar o vacúolo, ele já começa a conectar as enzimas ali, lisossômicas, e aí não está fechado lá, as enzimas escapam. Só que essa enzima, ela é inespecífica, ela vai digerir o que tiver na roda. E no momento que ela cai para fora do neutrófilo, vai encontrar fibra colágena, vai digerir, vai encontrar outra célula que estava lá, ela vai digerir aquela célula também. E ainda tem alguns desses pacotes que ele conecta errado, né? O vacúolo está aqui, a célula está aqui, a parede celular, a membrana celular. A membrana celular está aqui. Então tem pacotinhos dessas enzimas lisossômicas que ele conecta para cá, já direto para fora da célula. Então ele faz uma esculhambação, faz uma bagunça. Ele gera muita confusão no sítio inflamatório, mas ele chega rápido. Do ponto de vista assim, de significado microscópico, em menos de 2 horas, a quantidade de neutrófilos já é significativa na área da inflamação. Mas aí ele precisa ir embora, porque ele faz uma confusão muito grande. Como ele gera muita destruição, e se tem bactéria, ele gera mais destruição ainda, acaba que muitos neutrófilos necrosam. E quando esses neutrófilos necrosam, que a gente tem a formação do pus. Pus é neutrófilo necrosado, porque a questão dele estar acumulado ou não tem a ver com a drenagem linfática, a gente já sabe disso. E, aliás, né, fazendo um breve parêntese, essa é a causa de que a inflamação pulpar é uma tragédia. Você não consegue ter uma drenagem linfática adequada para retirar tudo que está sobrando lá de dentro, e daqui a pouco você acumula tanta toxina que aquele conjuntivo pulpar se torna biologicamente inviável. E ainda mais porque vai acontecer tudo isso dentro da polpa também, lá dentro do dente. Você vai, a história da pulpite abscedada não é diferente disso, né? Você vai ter a formação de pus lá. Agora imagina um forame apical, que é muito pequenininho, que você tem nervo, artéria, veia e mais o vaso linfático cruzando lá. Teve um momento da história que se discutiu se esse vaso linfático existia ou não. Ele existe, se sabe disso hoje. A questão é que quando você tem essa fase vascular, o sistema, os vasos arteriais, as arteríolas, elas estão sofrendo a ação dos mediadores químicos e vasodilatando. Quem é que vai ser apertado? Quem vai ser apertado é o vaso linfático, justamente porque ele não tem fluxo contínuo que nem artéria e veia. E aí a drenagem pulpar fica dramática. E aí você vai ter toda essa sequência de eventos acontecendo lá na polpa também, e por isso que você não espera uma boa evolução, na maioria das vezes, da inflamação pulpar, porque as paredes são rígidas e você não tem circulação colateral para compensar esse processo. O que vai acontecer com os neutrófilos? Eles têm que ir embora. Quem é que começa a chegar depois? Quem tem menos no sangue. E essa parada aí são os linfócitos. Os linfócitos, eles vão se diferenciar, alguns deles em plasmócitos, se houver ativação imunológica, aí vai depender do que está provocando a agressão. Se houver um antígeno lá não próprio, precisar resposta imune, os linfócitos B
viram plasmócitos para fabricar anticorpo. Se você não tem resposta imunológica envolvida ali, de qualquer maneira você vai ter os linfócitos T, e no momento que você começa a ter um predomínio de linfócitos, células mononucleares e sim ou não de plasmócitos, você começa a caracterizar isso como inflamação crônica, quando eles predominam sobre os neutrófilos. Então, a questão principal para você diferenciar inflamação aguda e crônica é tempo. Mas se você considerar o ponto de vista microscópico, histológico, inflamação aguda é hiperemia, edema e neutrófilo. Inflamação crônica é linfócito, plasmócito, macrófago e fibroplasia. E a respeito do pus, quando você tem fístula, aí é sinal de crônico, porque para fazer uma fístula demora, e a fístula é o sinal ou trajeto de exteriorização do pus, e para construir esse trajeto patológico demora, e por isso a fístula é sinal de caracteriza a inflamação crônica. Mas então, voltamos lá para a população celular. Por que começa a mudar? Porque você começa a ter uma resposta mais específica. E aí, a chave nessa jogada aí, o grande coordenador do processo, o cérebro pensante, é uma célula que normalmente a gente acha que ele faz uma coisa só, que é a fagocitose também, que é o macrófago. Tem macrófago no tecido? Tem em muitos. E às vezes recebem outro nome, fazendo parte aí de um sistema de vigilância imunológica. Vê bem, a gente está abrindo uma porta, que é o sistema, a resposta imunológica, mas a gente não vai entrar nela. Para entrar na porta do sistema imunológico, a gente entra aí num filme do Harry Potter, que tu abre uma porta e está em outro universo. Então, a gente vai só abrir a porta e espiar ali para dentro. E o que a gente está vendo do outro lado? A gente está vendo que o macrófago, ele fagocitou uma proteína qualquer, olhou na lista, no tal dos antígenos de histocompatibilidade, que cada um tem o seu, só os gêmeos univitelinos têm igual, e não está na listinha, ele mostra para o linfócito, expõe essas proteínas decompostas ali na membrana dele, né, expõe a sequência na membrana dele, o linfócito lê, e ele passa a produzir anticorpos, e aí segue a resposta imunológica. Mas aí, então, isso tudo só para dizer que pode ter macrófago fixo lá no tecido, sim. Né, que vai receber diferentes nomes. Né? Mas por que diabos os caras botaram um nome diferente em cada lugar? As pessoas não sabiam que tudo fazia parte do mesmo sistema. A pessoa estava começando a olhar no microscópio, começava a achar as células e começava a botar nome. E o entendimento só veio muito tempo depois. E aí entenderam que, na verdade, aquilo era uma coisa só. Porque assim como a inflamação tem que ter gatilho em tudo que é lugar do corpo, para poder começar, porque você não sabe onde vai se dar a agressão, e esse gatilho é os mastócitos, o sistema imunológico também. Então é importante a gente ter a noção de que o macrófago, ele é tipo assim um gerente do processo inflamatório. E ele vai coordenar a parada toda, depois que ele chegar no sítio inflamatório e for significativo lá microscopicamente. Assim, ele vai modulando o processo e ele não faz fagocitose do jeito que o neutrófilo fazia, com aquela esculhambação. Ele é um cara diferenciado, ele come a francesa, com todos os talheres da mesa. Então, ele vai fagocitar toda a partícula, vai desmanchar ela. O macrófago é uma célula muito estável, ele dura muito, e por ele durar muito, dificilmente ele vai necrosar, ele vai se aproximar de outro macrófago, fundem as suas membranas, e começa a fazer, então, a tal da célula gigante multinucleada, onde cada núcleo daqueles é um dos macrófagos, ou um dos monócitos, que acabou se juntando para formar aquela célula lá. Bom, aí acontece o seguinte, está acontecendo essa modulação toda, e dá para a gente seguir conversando das células, mas eu gostaria de fazer uma derivação agora para a questão do mediador químico, porque isso a gente sempre escuta falar, né? Os mediadores químicos do processo inflamatório, os mediadores químicos, e a gente às vezes não tem uma ideia assim bem certa, muito clara, do que são os mediadores químicos e da onde que eles saíram e até quem são os mediadores químicos. E, na verdade, quando a gente fala mediador químico, a gente está usando um termo, uma expressão que ela é muito genérica. Você tem aquelas situações dos mediadores mesmos que estão sendo sintetizados e produzidos ali para sinalização, mas você tem outras substâncias que
acabam funcionando também como mediador químico do processo inflamatório. Como assim? Bom, primeiro vamos definir o que é um mediador químico do ponto de vista biomolecular. A gente citou isso quando citou a histamina no início da nossa conversa. Então, é um peptídeo, é uma sequência de aminoácidos que não tem peso molecular para ser chamado de proteína. Uma outra questão importante da gente saber é que, normalmente, as pessoas pesquisam e descobrem um mediador químico e acham que é aquele ali. Aí continua estudando, e acaba descobrindo que, na verdade, você está frente a uma família de mediadores químicos. E aí os nomes começam a aparecer, o númerozinho, ou letra alfa, beta, letra grega, para diferenciar a família. É isso mesmo. Então, a gente falou da histamina, mas você tem H1, H2, tem diferentes tipos de histamina, mas, em linhas gerais, né, a gente trabalha para estudar com as principais funções de cada um desses mediadores químicos. Bom, e aí, como isso são substâncias que têm diferentes origens produzidas por diferentes células, você vai ter funções muito distintas, você vai ter funções antagônicas e você vai ter funções que vão ser potencializadas, né? Você tem um que faz o outro ficar melhor, você tem um que faz o outro ficar mais forte. Como assim? O cara que é o mais famoso. E por que eu fiz essa história toda para já não falar direto nas prostaglandinas? Eu fiz essa história toda porque, na verdade, você tem uma quantidade gigantesca de mediadores químicos, você tem fatores de crescimento que podem atuar como mediadores químicos, você tem as interleucinas atuando como mediadores químicos, você tem até neuropeptídeos, substância P atuando como mediador químico, enfim, um monte de coisa atua como mediador químico. E é o único recurso terapêutico que a gente tem, a única coisa que a gente tem para usar, a única coisa que a gente consegue mexer é nas prostaglandinas. Então, às vezes, e a gente já vai explicar melhor isso, mas às vezes você vê a argumentação assim, sabe? Eu não quero usar o anti-inflamatório com o paciente, porque o anti-inflamatório vai tirar a inflamação. Cara, isso assim, beira a ingenuidade. Sinto muito se alguém pensa assim, mas eu preciso ser sincero. Por que beira a ingenuidade você dizer que você não vai usar anti-inflamatório porque você vai inibir a inflamação e você quer ela? Porque o anti-inflamatório só mexe nas prostaglandinas. Se você usar o corticoide, você vai vai conseguir inibir um pouco mais. E vai ter uma resposta clínica muito mais potente, né? Boa se é isso que você quer. Mas você tem todo um universo de mediadores químicos que vão acontecer no processo inflamatório, que nós não temos arsenal terapêutico, a gente não tem medicação para interferir nisso. Então, você pode usar o melhor anti-inflamatório disponível hoje, ou se você quiser chamar assim, o mais potente dos anti-inflamatórios disponível hoje para uso com os pacientes, e você está mexendo só num segmento dos mediadores químicos. E a gente fez já uma listinha de células envolvidas no processo inflamatório e não tem medicação para interferir nas células. A gente não tem uma medicação que iniba a presença de neutrófilos, que regule os macrófagos. Não existe. A nossa capacidade de interferência no processo inflamatório, ela é limitada exclusivamente às cadeias das prostaglandinas e dos leucotrienos. E como é que isso acontece? Bom, vamos lá. Lembra da membrana da célula, né? A membrana é uma estrutura fosfolipídica, ela parece dois garfinhos, assim, de frente um para o outro, e o que une aqui, o que une aqui os pés, aqui o garfinho, o resto dos meus dedos aqui, a bolinha, é o ácido araquidônico, tá? Então, esse é assim. Aí você tem o meio externo e a parte de dentro da célula, o meio intracelular. Aí, quando acontece alguma coisa qualquer, que a célula necrosa, sei lá, é agredida, pega o bisturi, corta a célula, e essas estruturas são rompidas, porque você rompeu a parede celular. E aí, então, esse fragmento aqui do fosfolipídio da membrana, que está com ácido araquidônico aqui, ele fica solto no meio ali. No momento que ele fica solto, você pode ter a ação de uma enzima que separa as perninhas do resto aqui e deixa o ácido araquidônico disponível. E aí você tem uma enzima chamada fosfolipase que pode atuar
nesse ácido araquidônico, e aí vai começar toda a cadeia. A fosfolipase vai liberar o ácido araquidônico. Aí depois você vai ter outra enzima que vai atuar ali, né? Que aí, então, é a ciclooxigenase ou a lipooxigenase. Então, vê bem, a gente está trabalhando com 3 enzimas. A primeira delas só soltou o ácido araquidônico e deixou ele disponível. E depois que ele fica disponível ali através da fosfolipase, aí ele pode sofrer o efeito ou da ciclooxigenase ou da lipooxigenase. Esse é aquele quadro que tem no livro, no capítulo de inflamação, aquele quadro grande que ocupa uma página, que a gente vira a página quando chega ali e não olha para isso. Mas é simples, é isso aí. Então, você tinha um carocinho com 2 perninhas, você cortou o carocinho fora, e agora o carocinho pode sofrer o efeito de outras 2 faquinhas. Basicamente é isso. Se ele sofrer o efeito de uma faquinha, que chama ciclooxigenase, ele vai virar prostaglandina. Mais de 12 funções do processo inflamatório. E aí também as prostaglandinas não são uma só, são uma família, tem várias prostaglandinas. E não é só prostaglandina que forma tromboxanos também. Caiu na perna da outra faquinha lá que cortou ele, né? A lipooxigenase, aí ele vai formar o que se chama leucotrienos, que são outra família de mediador químico. Então, se você usar um corticoide, você está inibindo a primeira delas lá em cima, a fosfolipase. E quando você inibe a fosfolipase, você não vai ter a clivagem do ácido araquidônico, e por isso você não vai ter como ele sofrer o efeito nem da ciclooxigenase e nem da lipooxigenase. Por isso que o corticoide tem um efeito tão potente como anti-inflamatório, porque você tranca lá em cima, você não deixa o ácido araquidônico se tornar disponível. Quando você usa os não esteroidais, você está inibindo somente a ciclooxigenase, e aí que vem o apelido, né, que foi tão falado da COX, né? COX quer dizer ciclooxigenase. Que depois descobriram que tem 2 COX, tem a COX que faz a proteção gástrica e tem a COX fabricada nesse processo aí durante a evolução da inflamação. Quando você vê um anti-inflamatório que ele inibe, né, eu tinha dito para vocês, esse anti-inflamatório inibe a ciclooxigenase, grande coisa, todos fazem isso. Até a aspirina faz isso. O efeito anti-inflamatório da aspirina é inibindo a ciclooxigenase. Bom, mas eles têm inibição seletiva. Bom, beleza, isso é muito bom, é excelente, porque você diminui efeitos adversos do anti-inflamatório. Pessoal, teria mais algumas questões muito importantes da população celular, dos efeitos e tal, mas para que a gente tenha uma visão geral, a gente poderia entrar na bradicinina, que é um mediador químico muito importante, que foi descoberto por um brasileiro, né, um xará meu, Maurício Rocha, que era um pesquisador de Minas Gerais, né, que descobriu esse mediador químico, foi descoberto aqui no Brasil, né, pouca gente sabe disso, a gente acaba não sabendo dos grandes avanços que acontecem aqui no país. Mas, enfim, a bradicinina vai ter uma história longa, mas, para que a gente tenha um panorama legal, assim, geral, a gente precisa falar um pouquinho, né, da última fase do processo, que é o objetivo da inflamação. A inflamação tem 2 objetivos: anular o agressor e o reparo. E até agora a gente falou só do primeiro objetivo do processo inflamatório, que é anular o agressor. No momento que as coisas começam a ser equacionadas, que o agressor começa a ser eliminado, ou se for no caso de uma incisão, de um impacto, de um trauma, isso vai se resolver de uma forma um pouco diferente, porque se tiver bactéria, vai entrar o sistema imunológico, vai ativar o complemento, aí é aquela outra sala lá do Harry Potter que eu comentei antes. Mas para que o reparo aconteça, vai começar a atividade dos fibroblastos e dos miofibroblastos. Os miofibroblastos, eles têm actina e miosina no interior deles, são células contráteis. E aí, então, o papel do macrófago é fundamental, porque ele vai fazer essa limpeza refinada da área, sem gerar mais confusão, vai largar o mediador químico para mandar o neutrófilo embora, ou para não vir mais neutrófilos, né? Para que não tenha novos infiltrados inflamatórios de neutrófilos, e ele começa a fazer a limpeza da área. Aí se cria o ambiente de reparo. E reparo, a gente diz, quando vai se formar lá o tecido que existia antes. Se não vai dar para formar, por exemplo, uma infecção na glândula salivar que destruiu os ácidos, não tem como fabricar os ácidos de novo, aí você vai ter cicatrização.
Na cicatrização, o organismo bota o remendo. E o remendo que o organismo usa, quando ele não consegue fazer o tecido original, sempre é tecido conjuntivo fibroso. Isso é cicatrização. O reparo, você vai ter o tecido que tinha lá antes, bem estruturado. A primeira coisa é ordenar o colágeno que sobrou. A segunda é a contração da ferida, que pode reduzir em até 30% a área a ser recuperada, e é bastante, 30% é muito. E a terceira fase, então, é a fase de produção de fibra colágena, realmente restabelecer a forma e a função do tecido original que tinha ali. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu sei que é um conteúdo pesado, denso, né? Mas, por outro lado, é muito interessante. Teria muito mais coisa. A gente tem até um curso de inflamação que a gente comercializa, que está lá na página, lá, porque aí com esse conteúdo todo descascado.